Olá, eu sou Emerson Borges Olá, sou Tati Pose. e vamos iniciar mais um vídeo com questões de informática da banca FGV, né, da nossa série de Word. Esse aí já é nosso sexto vídeo, né, Tati? Já, Sim, né? E esse vídeo ele vai ser um pouco diferente dos outros, que nós vamos tratar especificamente desse recurso aí, ó, do colar especial. A gente vai trabalhar em cima de apenas uma questão, mas ela tem bastante conteúdo e vai dar para a gente desenvolver bastante e com o intuito de te ajudar numa outra questão que venha com esse conteúdo, tá bom? ótimo. Mas antes assim da gente iniciar, eu vou pedir para vocês clicar lá no gostei, né, dar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que nós lançarmos um novo vídeo. Quero já agradecer os comentários que nós estamos tendo e, por favor, também escreva seu comentário aqui nesse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. Muito Beleza. obrigada. Então vamos lá, Tati. Vamos lá para a questão então. Sim, analise o trecho do documento MS Word exibido a seguir. Aqui aparece o texto, né? Isso. E depois aparece assim: suponha que Caio tenha selecionado e copiado o trecho acima com as teclas Ctrl C Ctrl C o que mesmo? copiar Copiar, né? e acionado o recurso colar especial para colar essa cópia em um documento MS Word em branco, recém-aberto. Um documento em branco sem nada escrito, né? A aparência do trecho colado no segundo documento é mostrada a seguir. Assinale o conjunto de opções do comando colar especial que poderiam ter sido usadas indistintamente por Caio nessa colagem. Aí nós vamos falar uma por uma, mas voltando um pouquinho aqui, voltando para o slide anterior, aqui, Tati. Sim, Só o seguinte, né? Ele estava com esse texto aqui primeiro, nessa imagem, sim. copiou, aí colou, ele ficou dessa forma aqui, tá? Só para a gente poder Ou entender. seja, no anterior. Tinha algumas formatações que a gente vai falar aqui à Isso, frente, tá? A gente vai falar aqui à Por frente. exemplo, a palavra labore está diferente Isso. e a máquina também. Então, vamos ver aqui no próximo slide, ó. Então, a gente pode ver aqui que essa primeira parte aqui, né, Tati, ó, consecutor, né? Está em quê? Que é formatação? A itálico, Itálica. Aí nós temos também o labore, né, que está sobrescrito, subscrito, tá vendo? E além disso, magna, Magna que está em negrito, sim, certo? sim. Então, esse é o texto original, que o Caio está lá. Aí, suponha que ele tenha selecionado, né, passou o mouse por cima e selecionou toda essa área aqui, né, todo esse texto, e executou, copiou esse trecho, né, usando Comando Ctrl Ctrl C. C. Isso que descreve lá a questão, né? Isso. Aí depois, número 3, ele acionou o colar especial. A gente vai ver o que é isso, né? Que tem o colar e o colar especial. Para colar essa cópia, quer dizer, desse texto que ele selecionou, em um documento em branco, novo, né? Sem nada escrito, tá? A gente vai analisar agora as alternativas depois disso aí, né? Mas é o seguinte, ele usou o comando colar. Colar é o Ctrl V, não é isso? Para a gente relembrar Certo, até questões certo. anteriores. Mas aqui ele vai usar o colar especial, que é o comando de atalho, tá? É importante a gente frisar que tem questões que cobram o comando de atalho, né, Tati? Tem caído bastante isso também, né? Então, o colar especial é o Ctrl V, tá vendo? Mas só que no meio coloca o Alt, a tecla Alt. Você Isso, segurar a tecla Ctrl, Ctrl Alt e Alt, apertar o V, né? Então, se cair esse comando, não é um comando errado, tá? Ele é o colar especial. Lembrando que são todas as teclas juntas. Pode ter alguma questão assim. Aciona uma tecla, depois outra, então reforçando. São todas na mesma simultaneamente. Isso. Então vamos lá. O Ctrl V ele cola o texto copiado, mantendo o formato original, ou seja, as formatações, o alinhamento ele mantém. Você colou, ele cola do jeito que estava lá no original, tá? Ele é acessado, além do Ctrl V, por aqui, né? Na guia da página inicial, a gente clicando no botão colar, cola direto. Beleza. Isso, sem ser atalho. Tem já. Por lá, pelo atalho ou por ali, né? Isso. O colar especial, ele oferece várias opções de colar, tá? Como, por exemplo, colar o texto sem a formatação original. A gente usa muito isso quando a gente quer copiar um texto da internet, colar sem a formatação para fazer a formatação dentro do Word, tá? Essa formatação aqui, do colar especial, a gente acessa aqui na setinha, ó, setinha do comando colar, e aqui embaixo ele vai aparecer a opção colar especial. Além disso, tem outras opções aqui em cima, tá? Também que vai aparecer. As opções que vão aparecer aqui
embaixo não está escrito opções de colagem, vai depender do que você copiou. Tá bom? Mas vai aparecer aqui também. E a questão ele vai abordar isso também. Mas vamos lá. As opções, quando a gente executa o comando colar especial, aparece aqui. Tá? Aparece uma tela, vai aparecer uma caixa de diálogo, né, Tati? Sim. Tela, caixa de diálogo Então aparecem 6 opções. Isso, então. mas nem sempre vão aparecer essas 6, vai depender do que você copiou. Se eu copiar uma imagem, só vai não é padrão sempre aparecer isso. Depende, a gente chama de que é uma tela contextualizada. O contexto dela, o conteúdo vai ter de acordo com o que você copiou. Então, é de acordo com o que está na área de transferência. Isso, exato, para a gente lembrar, né? Então vamos lá ver a primeira opção. A letra A, ela fala aqui do primeiro texto. Então a gente está querendo, lembrando, que a gente está vendo o que o Caio o executor, né, qual a opção que ele escolheu para o texto ficar sem nada, sem informação como estava lá. Então esse texto RTF, o que é isso nessa opção? Quando a gente executa o colar especial, é a segunda opção aqui em cima, aparece aqui, né? Mas o que significa esse RTF? É Rich Text Format, né? Ou seja, é um formato de texto rico. Rico, né? Por quê? Porque ele tem a opção da gente inserir imagens, vídeos, tabela. É um documento comum do Word, né? A gente pode inserir vídeos, tabela, imagem, gráficos. Então, esse aí é um RTF, né? Que é mais fácil para a gente falar, né? É um texto RTF, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente usar, o colar vai ficar desse jeito aqui, certo? Mas desse jeito não for a forma que apareceu quando o texto cai, quando ele colou. Então, porque na verdade é o contrário, ele colou sem nada, né? Sem nenhuma então ele manteve a formatação original, ou seja, o Caio não foi essa opção que ele usou, porque o dele lá não manteve a formatação, tá bom? Então a gente tem a conclusão que isso aqui não faz parte. Mas vamos ver as outras aqui, ó. Texto não formatado, olha o nome. O nome já está dizendo que vai colar o texto não formatado, ou seja, sem formatação. Tá vai aparecer aqui em cima, exatamente. Então na hora da questão, né, Tati, ter essa calma, né, de ler, entender que às vezes ele vai te dar dicas já ali no que está escrito. E aí já lembrando que a primeira, como você já explicou, é o contrário, né? Isso. Formatado. Então ele vai colar desse jeito aqui, ó. O texto sem nenhuma formatação, diferente do RTF, né? Sim. Então, ele vai colar sem nada, sem nenhuma formatação. Isso aqui, essa opção pode ter sido, né? A gente não tem mais, pode ter sido uma opção que o Caio utilizou. Por quê? Porque o dele está assim, sem nenhuma formatação. Não a opção da questão, esse trechinho só, né? Isso. Texto não formatado. Ok? Então, pode ter sido. Ok, vamos ver agora a terceira. Texto em Unicode sem formatação. Veja que aqui também está escrito, ó, sem formatação, tá? Então, formatado sem formatação. Então, vamos lá, ele aparece aqui embaixo essa opção, tá? Ele vai colar também assim, ó, parecido com o anterior, né, Tati? A gente vai dar uma olhada nisso aqui, diferenciar, mas parecido com o anterior, né? O texto não formatado. Sim. Tá? Ele vai colar o texto sem nenhuma formatação. Então, isso aqui também pode ter sido uma opção que o Caio utilizou, não é? Tanto essa quanto não formatada, já RTF não. Então assim, essa a gente já descarta essa, porque uma delas já está falsa. Então, para ser tudo verdadeiro, né? Então, vamos lá. Não é opção. Mas, repararam que o texto não formatado e o texto em Unicode sem formatação ficou idêntico, né? Ficaram, né, Tati? Sim. Ficou. Então, coisa, né? Quando é necessário usar de um jeito e usar do outro. Vamos ver aqui a diferença, então, disso aqui, ó. A gente não aparentemente tem nenhuma diferença, né? Mas vamos ver a diferença disso. Na verdade, aqui no Word, né, nesse exemplo aqui, não tem diferença, né? Mas se tiver um texto com um texto assim, sem nenhum caractere, vai colar assim. Mas se tiver algum caractere Unicode, já vai ser diferente, tá? Sim. Mas o que seria, né, esse caractere Unicode? Tá? O Unicode, ele inclui caracteres para todas as línguas, mortas ou vivas, né? Símbolos matemáticos, emoji, né, que é muito utilizado hoje em dia, né, como a gente está usando o bonequinho aqui, né, mas tem emoji, né, no editor de texto, no WhatsApp, então a gente utiliza muito. Isso, às vezes a pessoa copia um conteúdo do próprio WhatsApp, cola no Word, né? E isso tudo, cada item desse tem um código, tá? Para representar. Então, cada caractere em Unicode é representado por um número único. Como se fosse um código, todo, né? É uma tabela, um código. Né? Unicode. Unicode, né? Um código único, exatamente. Tá vendo como até a palavra já diz, né, mais ou menos o que é? Tá?
Mas o que seria a vantagem disso? Isso vai garantir que esse mesmo caractere ele vai ser representado em qualquer software, no WhatsApp, no Word, no Excel, tá? No navegador, em qualquer lugar do mundo. Tá Sim. certo? A gente vai Às vezes a conseguir pessoa vai reproduzir. programar, também usa, né? Exatamente. Então, assim, isso garante que não vai ser diferente, tá bom? Sim. Então, isso que é o Unicode, tá? Aí, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, um texto em chinês, né? Você vê dessa forma aqui, se ele escreveu lá mundo, seria em chinês, seria isso aqui, né? Em árabe, já seria dessa forma aqui, ó. Ok? Em inglês, seria hello world, ok? Dessa forma. Então, a gente tem aqui, ó, várias formas de representar. E cada caractere desse, como está aqui o H e o W, ele tem um código. Esse Não código precisa ser um desenho, a própria a própria letra já é a todo, função. assim, todo caractere, né? Todo símbolo que for entrar. Porque quando fala código, a gente acaba associando a um desenho. Sim, fala símbolo, é um símbolo, mas a letra é um símbolo. Tá? Sim. Agora, uma coisa, gente, não precisa se preocupar, isso que eu estou explicando aqui, com esse código, isso certamente não cai na prova. Eu só estou te explicando de onde vem esse Unicode, para você entender. Isso vai te ajudar na hora de você resolver a questão, tá bom? Então, não se preocupe com esse código aqui. Eu mesmo não sei de cabeça, eu tive que pesquisar no Google para saber esse código aqui, tá bom? E saber que ele vem sem formatação, né? Sem formatação. E mantém. Resumindo isso aqui, código. Texto em Unicode sem formatação retira a formatação, mas garante a preservação desses caracteres do Unicode, tá? Então, assim, quando eu tenho caractere Unicode, é melhor eu colar com essa daqui. Se eu quero sem formatação, então se eu tenho algum caractere diferente, como um emoji, alguma coisa, esse aqui vai me garantir, tá? Já o texto não formatado, ele vai retirar, né? Vai retirar a formatação e não garante a exibição dos caracteres Unicode, tá? Beleza? Então, a diferença, os dois têm formatação, só que um garante. Eu digo garante por quê? Porque se você for colar no Word lá mesmo, aqui não formatado, ele já está preparado as versões atuais, ele vai até colocar os caracteres. E se for um texto muito grande, se a pessoa está em dúvida de ter ou não, já coloca direto esse. Já cola isso aí. Tá bom, gente? Então vamos lá, só para a gente explicar a diferença, tá bom? Porque a gente já resolveu lá a questão. Letra B, mesclar formatação. E a gente tem também que a formatação original. Vamos ver se mesclar formatação, ó. Clicando no botão colar, né? Esse segundo botão, ou se eu clicar aqui em colar especial, vai aparecer. Mas o que significa mesclar, tá? Significa o quê? Misturar, combinar, juntar, né? Então, a gente fala isso por quê? Porque você sabendo o significado da palavra, você de repente consegue resolver a questão. Então, você sabendo que mesclar, juntar, né? Ele não vai cortar nada, vai só juntar. A gente já consegue. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Eu fiz um texto e coloquei essa fonte aqui. Agence FB do tamanho 14, tá? Que é esse texto aqui embaixo. Darwin Core, surgiu, certo? Aí vamos supor que eu clique aqui nesse finalzinho do ponto, depois do ponto, e vou colar o texto lá do Caio com a opção mesclar formatação. Quando eu clicar e colar, vai ficar desse jeito aqui embaixo, ó. O texto vai inserir o texto do Caio daqui para frente, com a fonte que já estava, né? Ó. Sim. Agents FB 14, continuou. Porém, ele continuou com a formatação do itálico, que está aqui o itálico, né? Está tracejado aqui. Sim, o sobrescrito. Isso. E o negrito. Tá vendo? Então ele mesclou, juntou uma coisa de um, que é a fonte, um bom resultado, tamanho, assim, com o outro. Caso fosse esse o objetivo. Né? Tá? Então, ó, ele manteve itálico, sobrescrito e negrito, mas assumiu a fonte e o tamanho e o alinhamento desse aqui. Sim. Tá bom? Beleza. Então, mas só que lá a questão, ó, aqui no próximo slide, a questão, ela menciona o seguinte: em um documento MS Word em branco e recém-aberto. Lá eu coloquei uma formatação, mas quando você inicia um documento aberto, normalmente ele vem com a fonte padrão Arial ou Calibri, né? Depende da versão, mas normalmente tamanho 12. Então tá lá, tá em branco. Calibri 11 também, né? Isso. Mas aí ele vai assumir que formatação? Essa formatação aqui, do que está em branco, que já vem. Tá? Então, se eu for colar o texto do Caio, ele vai ficar exatamente assim. Ó. Ele vai assumir a fonte lá, Arial, e vai continuar com o itálico, com o subscrito, com o negrito. Entendi? Ele vai assumir o que tiver lá no documento. Eu tinha colocado uma formatação diferente, mas agora eu estou usando o documento em branco. Ele vai assumir essa formatação. É porque às vezes a pessoa já abre o arquivo e já coloca como ela quer. Né?
Entendeu? Então, quando você copiou, seja aquela formatação que você copiou, né? Usa isso aqui, manter A formatação copiou não, a mesclar, formatação né? que você quer trabalhar. Que você quer trabalhar. Mesclar, desculpa, mesclar, ok? Isso. Então, olha só, a gente mesclou, ficou assim, a do Caio ficou desse jeito que está aqui embaixo, ó, texto do Caio no novo arquivo. Isso Então, significa o quê? não é. Que não usou essa opção, né? Porque olha a diferença, né? Ali manteve, aqui não, ok? Então não usou essa daí. Agora manter, olha só, manter a formatação original. Já está dizendo o que vai fazer. Vai manter o O jeito que próprio estava, nome já está dizendo. né? Sim. Então a gente tem que fazer questão na hora que tentar analisar com calma, tá? Não achar que é só pegadinha, né? Então vamos ver aqui, Não ó. ficar impressionado porque nunca viu aquilo, né? Porque às exato. vezes a própria questão já tem a resposta que pode ser eliminada. Então, eliminando, você já consegue Isso aí. se ajudar. A manter a formatação original. Também aqui, clicou no botão colar e tem opções de colagem, mas se você viesse aqui em colagem especial também apareceria, tá? Como o próprio nome sugere, esta opção vai manter a formatação do texto. É simples assim. Então vamos ver, ó. Se eu colar aqui o texto, ele vai ficar, o texto aqui original, né? Se eu colar, ele vai ficar exatamente como o original. Eu colei texto aqui original, mesma coisa, tá? Vai manter a formatação original. Sim. Ok? Mas qual seria, né, o resultado disso aqui, né? O resultado do texto colar aqui, o texto colado com a formatação original. Mas no Caio tá assim, ó. Tá igual? Não tá, né? Não. Certo? Não é, então, o que a gente conclui? Que essa não foi que ele usou, foi né? uma opção Manter a formatação original, tá vendo? Não foi que ele usou. Então, na hora da prova, você tem que fazer essa análise. Opa, manter original? Não. Ele não vai manter original, porque ele colou lá, não tem formatação nenhuma. Ok? Agora, letra C. A letra C, mesclar a formatação, já vimos, né? Mesclar a formatação, a gente lembra que Junto, o né? destino que vai sobressair, né? Isso, a verdade. E né? A pessoa tem que pensar assim. E também vai manter alguns detalhes, como apareceu naquele exemplo que você deu. Isso, está aqui, ó. Isso. Certo? Aí o outro, texto Unicode sem formatação, né? Essa aqui então foi a opção que o Caio não usou, porque está diferente da dele, né? Agora a outra, sem formatação, Unicode sem formatação, poderia ter sido usada por ele. Poderia ter Você sido, já né? falou. Porque está sem formatação, ok? Então a gente já falou isso. Vamos passar para a próxima, D. Também já falamos do texto RTF e o texto não formatado, né? Foi. O RTF é aquele texto rico, ou seja, ele vai colocar tudo ali, ele fica como original. Lembra que é o texto como se fosse texto Word, tá? Quando ele copiou, colou, ele vai manter, né? Então, se manteve, não é isso que o Caio usou, porque o dele não tinha nada, né? Não tinha nenhuma formatação, né? Foi sem formatação, ok? Certo. E o texto não formatado, como o nome já diz, vai colar o conteúdo sem nenhuma formatação. Vai chegar. Ou seja, uma está contraposta, né? Uma é oposta da outra aqui. Exato. Ok? Então essa pode ter sido uma que o Caio utilizou. Então, e agora a letra não é E? a opção certa porque as duas estão erradas. As duas A letra E. delas só. Também nós já vimos. Texto não formatado e texto Unicode. Então, texto não formatado, beleza. Bate com o que ele apresentou. Então, pode ter sido uma que o Caio utilizou. E o texto Unicode? Também. Então, aqui tem as duas opções que ele pode ter sido usado por ele. Sim. Ok? Então, beleza. Já vimos todas as opções, analisamos, tá vendo? Uma por uma, vimos a diferença, aprendemos aí o que é Unicode, né? E quando utilizar ou não. E agora a gente vai responder então. Vamos lá para responder ver qual é a resposta correta. Texto não formatado. Não, a letra A, vê aí então você. Texto não formatado. Não, texto formatado RTF, né? Isso seria a opção que o Caio utilizou? Não, né? Não. Porque ele coloca toda a formatação. Texto não formatado e texto Unicode seria, mas como aqui tem uma errada, né? Aí fica tudo não pode errado. ser a correta. Isso. A letra B. Mesclar a formatação também está errada. Assim, não está com... Não é o que o Caio utilizou, né? Porque ele vai juntar, pegar a formatação que já estava no documento, né?
Isso, manter formatação original também. Também não, porque ele não quer. O texto veio realmente sem formatação. A gente está olhando ali até o resultado final ali em cima, né? A imagem está aqui em cima, né? Isso, Só para a gente comparar. Não poder... Letra C. Mesclar? Já vimos que também não. Também não. Texto Unicode sem formatação? Poderia ter sido. Mas tem que ser as Não duas, essa né? opção. Isso. Texto RTF? Não. Texto formatado seria uma da opção. Texto não formatado. Não formatado, né? E, para finalizar, a letra E. Texto não formatado? Sim. Ok. Texto sem Unicode sem formatação? Ok. Então, certo. essa é a resposta certa. Ok? Ótimo. Beleza? Então, bastante aprendizado. muito conteúdo, né, numa questão só. Ok, gente? Então, por esse motivo, foi só uma questão nesse vídeo e em breve nós vamos trazer naquele outro formato de sempre de 5 questões. Certo, Emerson? Mas, certo, mas aí a gente ainda vai deixar mesmo de uma questão disponível em PDF para você baixar lá na nossa descrição. Tá Isso, bom? tem Baixa essa questão por quê? Porque nela tem bastante conteúdo muita explicando, informação, né? para você estudar. Explicando essas opções, né, do colégio especial, tá bom? E a gente já viu que já caiu várias vezes esse recurso, tá bom? Então, dê uma atenção especial nele aí. Ok? Lembrar de se inscrever, dar o like, comentar e estudar. E estudar. É isso aí, importante. Boa sorte. Então, boa sorte, gente, e até o próximo vídeo.